Bom, gente, então vamos lá. Eu vou falar hoje, coloquei lá pra vocês, vou falar hoje sobre o porquê de eu ter parado de trabalhar com fotos limitadas, com pacotes de fotos limitadas, tá? Deixa eu só fazer um teste aqui. Eu tô com medo disso tá atrapalhando muito aqui pra vocês. Tirei o óculos pra vocês conseguirem me olhar no olho. Eu tô com medo de tá fazendo muito reflexo. Então tá, motivos pelos quais eu parei de trabalhar com fotos limitadas. Eu quero saber de vocês, falem aí pra mim. Quem de vocês trabalha com um pacote de fotos limitadas, ali 40, 20, 60, 10, enfim. Quantas fotos vocês trabalham? E quem trabalha com um pacote que entrega todas as fotos? Quero saber como que é mais ou menos aí pra vocês. Bom, enquanto vocês vão me respondendo aí, eu vou começando a falar. O que acontece muito assim na... Eu trabalho... Comecei a falar e parei. Eu trabalho com mínimo... A Carol trabalha com 2 opções, limitadas e ilimitadas. A Larissa trabalha com pacote de fotos, mas doida pra mudar, porém tenho medo. Na Gizinha, tudo em forma de pacotes. Eu trabalho com os 2. Ultimamente tenho vendido mais ilimitadas. O Gui trabalha com fotos limitadas, só o pacote mini ensaio que tem quantidade fechada, porém eu escolho. Tem o mínimo no pacote, mas a cliente pode pegar mais. Eu trabalho por foto, mas agora eu tô querendo fazer pacotes. Eu trabalho entregando todas as fotos. A Milena trabalha com fotos limitadas, mas já começou a mudar porque tava cansando. A Babi oferece as 2 opções, ótimo, tá? Tá não, mais ou menos, assim. Tem mais gente que trabalha com fotos limitadas, né? Então, o que é o maior negócio, assim, de trabalhar com fotos limitadas? É você poder fazer uma venda extra depois. E eu trabalhei assim por muito tempo. E hoje tudo que eu vou falar aqui pra vocês, gente, é o que eu fiz na minha empresa, o que funcionou, o que parou de funcionar, por que parou de funcionar e o que eu tenho feito hoje, tá? Então, antes de eu começar a falar, tudo é teste, tudo é você ver o que funciona, você colocar em prática e ver se funciona ou não, porque tem coisas que vão funcionar muito bem para um tipo de pessoa e tem coisas que não vão funcionar. Eu vou colocar todos os porquês aqui para vocês, tá? Então, o maior negócio de falar, eu tenho um pacote de 20 fotos, o pacote de 40 fotos e o pacote de 60 fotos. Era assim que eu fazia. E aí, caso a pessoa queira mais, eu ia lá no ensaio, tirava 600, 1000 fotos e a pessoa escolhia ou 20, ou 40, ou 60. Caso ela quisesse mais, ela pagava o valor por foto, tá? Pra ter ali fotos a mais. Isso é muito bom e eu já dei aqui várias dicas, inclusive, sobre como fazer para que o seu ensaio tenha fotos variadas, tenha um resultado variado, para fazer com que as pessoas queiram comprar mais fotos extras e para que você aumente o ticket, né? Então, se o seu ensaio ali com 20 fotos é R$700, tô chutando. Você não vai ficar limitado ali nos R$700. Você vai poder aumentar o seu ticket ali depois. Isso funciona. Inclusive, até porque funciona, muita gente faz isso. Jessie, uai, é aqui hoje, tava no YouTube. Gatinho, faz um favor pra mim. Faz um story meu aqui e posta nos stories, no VDE, porque vai ter gente que tá lá esperando a gente no YouTube. Nossa, tem que cancelar. Claro. Por favor, obrigada. Jessie, é aqui hoje. Você tá Vamos lá. De Castro? Eu tô no Viver de Ensaio. É porque eu não consigo sair daqui pra fazer o story. Não, sim. Bom, onde eu parei? Ok, tava falando sobre o porquê que as fotos limitadas funcionam, né? Então, e por fotos limitadas também, você consegue determinar mais o tempo. Então, tem um ensaio ali que a pessoa vai escolher 20 fotos, ele vai ser menor do que um ensaio que a pessoa vai escolher 40 fotos ou que a pessoa vai escolher 60 fotos, certo? Então, isso funciona muito bem.
Mas eu vou começar a contar pra vocês por que parou de funcionar pra mim. E eu quero que, se o que eu falar tiver acontecendo com vocês, vocês contem pra mim. Eu vou falar e você fala, tá acontecendo comigo também, isso é aqui também, ou não é. Conversem aí comigo que eu quero saber da experiência de vocês, se é aí também do mesmo jeito que é aqui pra mim, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que começou a atrapalhar muito várias coisas na minha empresa, que é o tempo de seleção para essas fotos. O que acontecia? Eu terminava um ensaio hoje, sentava lá, selecionava as fotos. Eu nunca editei foto antes de enviar. Tem gente que edita, dá uma editadinha ali básica, né? Só pra pessoa conseguir visualizar melhor antes de enviar, mas eu não fazia isso. Eu só pegava, jogava lá direto. Jogava a foto com o olho fechado, todas, teste, tudo. Jogava tudo lá, porque pra mim consumia muito tempo eu pré-selecionar pra colocar pra pessoa selecionar de novo. Então era assim que eu fazia. Mandava. Aí botava hoje, mandava amanhã pra pessoa. Gente, lá no estúdio a gente tá editando um ensaio de 3 anos atrás, que a mãe não tinha selecionado. De 3 anos atrás. E aí vocês vão falar pra mim, Naju, mas tem que colocar multa no contrato, tem que colocar essa cláusula, tem que colocar lá que depois de tanto tempo eu só libero se a pessoa pagar R$150, sei lá, uma taxa. Gente, eu colocava. E as mães não selecionavam. Não selecionavam. Tinha ensaio de 6 meses atrás, tinha ensaio de 8 meses atrás, tinha ensaio de 2 anos atrás. E isso atrapalhava muito o meu fluxo de trabalho. Por quê? Se hoje eu tô editando, se essa semana eu tô editando os ensaios de 2 semanas atrás, pensa se entra um ensaio de 8 meses atrás. Isso bagunçava demais o meu fluxo de trabalho. Então, era uma coisa que, assim, tava travancando o meu trabalho, o trabalho da minha empresa, do meu estúdio. Então, esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, ainda dentro desse ponto, eu não acabava o vínculo com essa pessoa. Então, assim, eu não sou contratada por essa pessoa e, né, eu tenho ali um contrato de prestação de serviço com ela. Pensa, você ficar 2 anos preso com a pessoa. Se você não entrega, se você não finaliza, você tá ali preso. Não tem como ser desvincular dessa pessoa, né? Comigo nunca demorou tanto. Pois é, gente, vocês estão com sorte, viu? Eu tô com problema de aprovação de álbum. Faz 1 ano e ela ainda não aprovou. Imagina escolher as fotos. Pois é, exatamente. Como pode não selecionar se a pessoa tá pagando pelas fotos? Exatamente, Raíssa. Essa pessoa que eu tô te falando, a criança já tá falando, já tá andando, já tem 3 anos e ela não selecionou. Ela não tem as fotos de gestante. Isso é entendível, isso acontece porque é mãe, a vida acontece. Às vezes eu mandei eu nem me lembro mais, mas às vezes eu mandei pra ela uma prévia e, sei lá, às vezes ela ficou sanada, a vontade dela sanou com isso e aí ela não escolheu. Então, isso acontecia demais comigo. Estratégias pra isso não acontecer. Tem como, tá? Tem como, inclusive, é uma estratégia até boa pra vender foto extra. Que é, assim que finaliza o ensaio, você já senta e seleciona com a pessoa na hora. Já seleciona com a pessoa ali na hora as fotos e tudo mais. Isso é ótimo. Ela vai estar no calor do ensaio. Ela vai querer selecionar mais fotos porque ela tá empolgada. Então, é o que eu falei aqui pra vocês no início. Tem estratégia pra tudo. Você tem que aplicar e ver o que vai funcionar melhor pra você, tá? Então, tem como você conseguir fazer com que a pessoa selecione rápido, que terminou o ensaio, fica ali com ela. Isso não funcionava pra mim. Por quê? Era um tempo maior que eu tinha que despender e que eu poderia pegar esse tempo pra estar fazendo outras coisas, né? Então, assim, é questão de escolher mesmo. Nem começamos e já não vemos a hora de finalizar o trabalho. Deus o livre, 1 ano aguardando. Exatamente. Bom, segunda coisa.
Ainda dentro disso, eu anotei aqui, eu tô olhando que eu tô com o que eu tinha anotado aqui pra falar pra vocês, tá, gente? Mas elas te pagavam. Sim, Raíssa, pagamento finalizado, tudo finalizado, mas a pessoa não quer receber as fotos, né? Vamos falar assim. Enfim, a vida acontece e acabava enrolando demais. Outra coisa aqui que eu coloquei dentro disso, que é, gente, demorar tanto assim pra selecionar as fotos, e outra, receber todo tipo de foto misturado ali, pra mim, na minha visão, é uma coisa que atrapalha a experiência do cliente. Atrapalha muito a experiência. Por quê? Ela terminou, ela foi embora do ensaio, ela tem que sentar ali pra escolher aquilo de novo, pra ficar, pra perder tempo, pra... Às vezes ela senta, abre o computador dela, tem uma criança chorando, ela tem que fazer janta, o filho tá puxando a barra da saia, mãe, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo. Ela tem que trabalhar, ela tem que fazer outras coisas. Então isso pra mim era uma coisa que tava atrapalhando a experiência da minha cliente. Eu quero que a minha cliente saia do ensaio e aí ela não preocupa mais com isso, entendeu? Ela vai só receber as fotos dela, linda, maravilhosa e plena, lá depois na casa dela. Essas são as coisas que eu fui pesando ao longo desse tempo, tá? E aí, a outra coisa, que foi o que fez eu pensar mais ainda, eu pesar mais ainda se isso estava certo, se estava funcionando pra mim, é a falta de linearidade em contar a história do ensaio. Tem nichos que funcionam muito bem por fotos selecionadas, por fotos limitadas, que é, por exemplo, um ensaio de... como é que chama, gente? Reposicionamento de imagem, não, que eu quero falar. Gente, a chefinha tá comendo a plana. Chefinha! Desculpa, eu precisei brigar com ela. Ensaio profissional, por exemplo. A pessoa, muitas vezes ela não vai precisar ali de 80, 100 fotos, né? Pra ela colocar nas redes sociais. É bacana se tiver fotos ali, ensaio corporativo, isso, me ajudaram. É bacana se ela tiver ali umas fotos, por exemplo, da mão ali escrevendo com uma caneca e tudo mais, pra ela criar posts, se ela for uma pessoa que cria conteúdo e tudo mais. Isso é bacana, ela ter um banco de imagens pra ela poder trabalhar. Então também é legal pra ela ter um volume de imagens maior, vocês concordam? Mas, na maioria dos casos, se não for uma pessoa que cria conteúdo pra internet, ela não precisa de uma grande quantidade de fotos. Então, isso é legal. Pra feminino também funciona. Que a Raíssa tá falando. Pra casal, eu já penso que perde o storytelling também. Então, como eu fotografo muito famílias, muito bebês, muito infantil, casal, que eu também considero famílias, pra mim, tava faltando isso, sabe? Eu fiz um ensaio ali incrível. Eu fotografei a família na hora que ela chegou. Eu fotografei o pai trocando a fralda. Eu fotografei a mãe ajudando ali. Enquanto o pai trocava a fralda, a mãe tava penteando o cabelo e tudo mais. Tem todo um storytelling, tem toda uma linha de raciocínio do início, meio e fim do ensaio, de contar a história do que estava acontecendo ali naquele dia, da casa que eles moravam, do detalhe, sei lá, do ladrilho da casa que eles moravam. Quando eu entregava o ensaio e eles tinham que escolher 20 fotos, eles não escolhiam essa foto. E mesmo que eu insistisse, eles não iam escolher essa foto como foto extra. Eles vão escolher as fotos que tá a carinha do bebê linda, que tá os três juntos e tudo mais. Então, pra mim, ficava quebrado esse negócio, sabe? E por mais que eu insistisse, que eu mostrasse e que eu falasse sobre foto extra, no fim das contas, se eles não pudessem, eles já tiveram que despender um dinheiro pra pagar um ensaio. Se eles não pudessem, se eles não tivessem mais pra comprar foto extra, essas fotos iam parar no lixo. E isso tava, assim, acabando comigo, porque esse é o meu propósito como pessoa, como marca, como empresa. Contar a história das famílias que me contratam. Como é que eu vou entregar pra ela 600 fotos e vou mandar ela escolher 20? Isso foi o que mais me pegou, assim. Além do negócio do tempo, né?
o que mais me pegou, o que mais tava me pegando era isso. Então, ia muita foto pro lixo. E aí, assim, vou falar pra vocês estratégias que dão pra fazer depois, mas que eu acabei escolhendo não fazer. Passou um tempo, passou uns meses, passou um ano, você pode virar pra essa pessoa e falar, olha, eu tenho essas fotos aqui que você não escolheu, que você não selecionou, eu posso te vender elas por um valor muito mais barato. Tem muitas pessoas, tem muitas empresas que fazem isso. E isso funciona, pode funcionar. Mas não tinha a ver com os meus valores como marca, entende? Vocês estão fazendo umas perguntas muito boas aqui e que inclusive vocês já fizeram, eu não sei se vocês ou outras pessoas já fizeram na caixinha. No final eu vou responder, tá? Vou responder todas as da caixinha. Se vocês puderem, ao invés de mandar aqui no chat, manda no balãozinho, porque daí eu consigo clicar e responder exatamente a pergunta de vocês, tá? Sim, os detalhes nunca são escolhidos. Eu trabalho com feminino e tô começando casal. Tô querendo mudar a forma de trabalho para o ensaio de casal exatamente por isso. Eu também penso na história, faço festa infantil. Não vejo como a mãe escolher 400 fotos e eu vou conseguir contar melhor a história daquele dia. Exatamente, gente. Então, a Flávia falou, no lifestyle o storytelling faz muita diferença. Mas eles só vão percebendo no futuro... não sei o que você falou aqui, mas só percebemos no futuro quando verem as fotos e lembrarem dos detalhes da casa deles, que até hoje fazem sentido, a memória afetiva, exatamente. Vai ficar salva a live, tá, gente? Então, esse negócio do storytelling era uma coisa que tava fazendo... Nossa, eu tava surtando, assim, sabe? Desanimadora, elas nunca escolherem as fotos mais artísticas, só as mais pesadas. Eu cheguei agora lá e vai ficar salva? Vai ficar salva, gente. Mais pousadas. Mais pousadas. Bom, então, fui pesando tudo isso. E aí, surgiu uma pergunta aqui que já vai casar com a próxima coisa que eu vou falar. Que é, Naju, como então que você precificou tudo isso? Né? Porque se antes era por foto, como que precifica agora? Depois de um tempo, gente, eu comecei a precificar o meu trabalho, que inclusive é uma coisa que a gente ensina lá no método VDE, que eu precifico o meu trabalho por hora. Então, eu vou pensar quantas horas eu vou gastar naquele ensaio. Desde a hora que eu tô atendendo a pessoa, até a hora que eu vou fazer o ensaio, depois que eu volto do ensaio, quanto tempo eu vou levar pra editar esse tanto de foto. Então eu jogo aí um tempo a mais, né? O que eu fiz, gente? Eu pego um ensaio médio, eu peguei um ensaio médio, inclusive dica aí pra vocês se vocês nunca fizeram isso. Peguei um ensaio médio, joguei lá pra seleção. A gente seleciona no Photo Mechanic. Eu não sei se vocês têm esse programa. Se vocês não tiverem, adquiram. É um programa incrível que você seleciona as fotos em segundos, porque ele não trava, sabe? Quando você tá selecionando no Lightroom, ele fica pensando. No Photo Mechanic ele vai assim, ó, não trava. A gente seleciona super rápido. Então, cronometrei. Eu botei o ensaio, cronometrei. Quanto tempo eu levei pra selecionar? Quanto tempo eu levei pra editar? Se tem... Ei! Peraí, só um pouquinho. Por favor. Fotomecânica é perfeito. Então, você não tem mais de uma opção de pacote? Outra coisa que eu vou falar, tá? Fiquem aí que eu vou falar sobre isso. Então, cronometrei ali certinho quanto tempo eu levava pra selecionar, pra editar. Se tiver que fazer edição mais pesada, se tiver que tirar alguma manchinha, alguma coisa, a gente tira as coisas mais básicas. Eu não faço uma edição super, né, elaborada e tudo mais, com pele, tudo perfeito ali, de retrato, porque não é o nosso estilo de fotografia. Mas se tiver alguma coisa que incomoda e que tá ali realmente muito visível, a gente tenta resolver tudo que a gente pode no Lightroom. Se a gente não consegue, a gente leva pro Photoshop, mas é em último caso, tá?
pra gente não realmente estender demais aí, não tem muito a ver com o que a gente entrega. E isso tá tudo em contrato para elas também, tá? Não tem certo, não tem errado, tem o que você combina, o que a cliente assina e pronto, acabou, tá? Então, cronometrei e descobri quanto tempo, em média, eu gastava para fazer um ensaio. A partir disso, eu vou calcular quantas horas eu gasto e a partir disso eu vou colocar aí, vou fazer a minha precificação. Oi, Rômulo, bem-vindo! Irada live, parabéns, seu trabalho é lindo. Obrigada! Bem-vindo sempre. Então, gente, mais ou menos assim que eu precifiquei aí quanto tempo eu levava para fazer um ensaio. Agora, respondendo a pergunta da Flávia, que mas então você não tem mais de uma opção de pacote? E foi o que eu anotei aqui para falar para vocês, que então, como diferenciar os pacotes? Porque lá no Método VDE, eu também ensino para as meninas, eu ensino para as nossas alunas que é muito interessante, é uma estratégia muito boa a gente ter vários pacotes, a gente ter um pacote de entrada, um pacote médio e um pacote de ancoragem, um pacote mais caro, isso é uma estratégia de venda mesmo, para fazer com que a pessoa escolha um dos pacotes. Isso eu explico bem mais detalhado lá, mas é mais ou menos isso. Então, como fazer isso se eu vou entregar todas as fotos? O que eu faço? Eu coloco limite de tempo. Eu não preciso necessariamente colocar só limite de foto. Eu coloco limite de tempo. O primeiro pacote é uma quantidade de tempo menor. É um ensaio mini. Então, ele é menorzinho de tempo. O segundo pacote, ele já tem ali uma quantidade de horas maior. E o terceiro, uma quantidade de horas maior ainda. O que mais que eu coloco para diferenciar esses ensaios e que vocês podem colocar também, se for interessante para vocês? Álbum, coisas extras, produção de maquiagem, produção de looks e tudo mais, tá? Então essas são as coisas que eu coloco para diferenciar os pacotes e para continuar com essa estratégia de venda, para fazer com que elas comprem um ali, que é o que eu mais quero vender para elas, tá? Então, como a gente faz? Eu coloco eu tenho 3 pacotes, mas você pode ter vídeo, talvez, é o que a Raíssa falou. Vocês podem ter 4, enfim. Coloco esses 3. E aí, no horário, além do horário, eu dou uma estimativa. É só uma estimativa. Não é uma promessa e não é uma coisa fechada. No menor ensaio, eu coloco uma estimativa. O ensaio nesse tempo gera mais ou menos de 60 a 80 fotos. O segundo, esse tipo de ensaio gera mais ou menos de 100 a 150 fotos. E no último, esse ensaio gera mais ou menos de 150 a 200 fotos. Eu coloco essa estimativa, coloco no meu contrato e às vezes, muito raro, elas têm dúvida. Elas falam, Naju, mas e se der mais? E se der menos? E aí eu explico para elas, eu falo, nesse horário, nesse tempo, se correr tudo bem, se nada acontecer no ensaio, a gente fica nesse parâmetro ali, nessa quantidade de fotos, tá? Não costuma fugir disso, porque é uma coisa que é muito testada, muito tempo, faço isso todos os dias, então, se não acontecer nada de extraordinário, vai ficar dentro desse limite. Geralmente passa, então é melhor ainda, porque é over delivery para elas e tudo mais. Então, gente, nossa, até fiquei sem ar aqui, do tanto que eu tô falando, sem parar, né? Na hora de precificar também, é claro que eu considerei que eu vou ficar mais tempo editando porque vão ter mais fotos para editar. Então, isso entra na precificação também. Os meus pacotes ficaram um pouco mais caros, só que elas vão receber todas as fotos e elas não vão precisar selecionar. A gente seleciona. A gente tira as fotos que não prestaram, a foto que piscou, a foto de teste, a foto repetida e todas as que ficarem boas a gente edita e entrega para elas. Isso tudo tem em contrato também, tá? O contrato de vocês sempre tem que ser o mais claro possível sobre todos os combinados
tudo que vai acontecer no ensaio. Então, no fim das contas, pra mim, valeu tanto a pena esse negócio pelo fato de... A primeira coisa que eu falei pra vocês, que era o tempo de demora pra seleção, valeu tanto a pena que esse tempo que a gente fica mais selecionando, que é pequeno também, ou esse tempo que a gente fica mais editando um pouco mais de fotos, que é cobrado, tá ali, né, no ensaio, no valor do ensaio, vale a pena. Vale a pena, porque assim, as clientes da semana passada já receberam as fotos. Entende? Pensa uma pessoa ficar 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas esperando as fotos delas ficarem prontas. As clientes da semana passada já estão com as fotos, já estão postando, já estão mandando pra família e eu fico tão feliz, isso assim, ó. Acalma meu coração de uma forma que vocês não têm ideia. Além da questão do storytelling ali, do ensaio e de elas terem essas fotos que vão fazer muito sentido pra elas daqui a uns anos, é incrível, assim, tá? Ai, menina, tava querendo mudar meu pacote de casal, agora eu vou mesmo. Que bom, Raíssa, testa aí e vê se funciona pra você, tá? Seus clientes estranharam depois da troca? Larissa, não. Na verdade, eles amaram. Eles amaram. Elas amam não ter que selecionar. Tipo assim, sempre que eu comento com elas, a maioria nem sabe que antes era de um outro jeito, porque eu tenho clientes recorrentes, mas eu sempre tenho clientes novos. Então, a maioria nem sabe que antes eu trabalhava de outro jeito. Mas quando eu comento com elas que antes eram elas que selecionavam e tudo mais, elas amam, amam, amam. Tá? Melhor coisa, consciência tranquila na entrega. Naju, salva a live. Gente, a live vai ficar salva. Minha bateria tá acabando. Super faz sentido, até deu vontade, mas eu teria que desapegar um pouco da minha edição mais detalhada. Gente, é por isso que eu falo que tem pessoas que não funciona. Porque se você tem uma edição, tipo assim, que você demora, sei lá, tem gente que demora meia hora numa foto, sabe? Tipo, editando tudo certinho, é incrível. Mas esse tipo de pacote não vai funcionar pra você. Se você for colocar esse tempo pra todas as fotos, vai ficar um pacote muito, muito, muito caro e não vai valer a pena, né? Pro feminino faz mais sentido manter com seleção e tratamento, mas nesses casos funciona, exatamente, Raíssa. Difícil me desprender da edição de pele. Eu sei, gente, eu sei que não é fácil. Então, assim, e realmente, inclusive vocês que estão aqui e que não se veem desprendendo da edição de pele, usem aquelas outras dicas que eu dei pra vocês, tá? Que funciona super. Tipo, a dica de sentar com a cliente logo depois do ensaio pra ela selecionar mais rápido. Enfim, essas dicas que eu dei aí, quem chegou só agora, depois assiste a live toda que vocês vão ver, tá? Bom, eu quero começar a ler algumas perguntas aqui de vocês, porque tem perguntas muito boas e que vão complementar com as coisas que eu falei aqui. Deixa eu ver aqui. Pera aí, gente. Tô lendo as perguntas de vocês. Quantos pacotes você tem? Como ficou seu processo de edição depois da escolha? Como está o processo de edição para não limitar, não morrer editando? Gente, eu acho que eu respondi todas. Vocês acreditam? Com o conteúdo que eu preparei? Como você precifica seus pacotes em quantidade de fotos? Você usa Photoshop em todos? Já respondi. Deixa eu colocar isso aqui, ó. No caso de álbum, o cliente seleciona as fotos ou você? No caso do álbum, é a cliente que seleciona, tá, gente? Porque daí a gente já fez o processo mais difícil, que foi selecionar todas as outras. Ela já tá com uma quantidade ali super, super, super refinada. Não tem, assim, aquela quantidade de 600 fotos para ela selecionar. Ela já tá refinada com a seleção menor ali. Então, costuma ser mais fácil, costuma ser mais rápido. Então, o álbum é a cliente que seleciona, tá? O que a Tainá perguntou? Peraí. Eu pensei em cobrar a parte por foto
queira tratamento completo. Faz sentido? Gente, tem variáveis, assim. Pode fazer sentido. Eu acho que é uma coisa que você tem que testar, Raíssa. Porque pode ser que as pessoas queiram, né, contratar esse serviço de retoque, de um retoque mais refinado. Mas pode ser que ela, tipo, não, já recebi aqui, tá bom do jeito que tá. E às vezes, enfim, é uma coisa que você vai ter que testar. E se for uma coisa que você vai querer vender mesmo, você pode colocar estratégias aí de fazer a pessoa querer realmente contratar esse serviço. Então, você vai precisar gerar desejo nela, mostrar pra ela por que esse serviço vale a pena, por que esse serviço vai agregar na fotografia dela. Então, pode ser que fique um pouco mais difícil. Mas eu acho super possível, tá? Você coloca no contrato que não entrega sem edição? Sim, Thalita. A gente coloca que a gente entrega todas entre aspas, que são as selecionadas e editadas, tá? Eu tenho medo da pessoa achar que se ela não contratar a edição, as fotos irão sem edição e ruins. Tem que estar tudo muito claro, tudo muito bem explicado. Que as fotos vão editadas, mas elas não vão com um retoque fino de pele, sei lá, coisas assim, entendem? Tem que estar realmente muito claro. Essa aqui é muito boa. Eu já pensei em colocar por tempo, mas até nos mini ensaios me empolgo e fico 2 horas fotografando. Olha, eu não vou mentir que isso de vez em quando acontece comigo, viu? Então, o que eu faço pra me ajudar a limitar, assim? Eu coloco um alarme no meu celular. Então, a partir do momento que começou, eu calculo e vejo que hora que vai finalizar. Boto um alarme ali pra uns 20 minutinhos antes, porque na hora que tocou meu alarme, eu já começo a finalizar com eles. Eu já começo a falar, vamos fazer, eu quero fazer só mais essa aqui com vocês, só mais essa. Pergunto se tem alguma foto especial que eles querem fazer e aí eu já vou finalizando, entendeu? Porque se deixar livre, minha filha, eu também fico o dia inteiro fotografando. Essa dica do alarme é maravilhosa, exatamente. Inclusive, eu tô querendo comprar até um reloginho, tipo um Apple Watch, sabe? Pra tocar, assim, porque às vezes eu deixo o celular longe tocando música, ou eu tô gravando stories com o celular, então eu quero deixar uma coisa que vai realmente me dar tá na hora. Porque senão... E se com o tempo não conseguir o melhor da cliente, tem muitos que demoram pra se soltar. Violeta, eu não sei se é a primeira vez que você tá aqui assistindo live ou meus conteúdos, mas tem uma coisa que eu sempre falo e que inclusive é uma das coisas mais importantes pra você fazer pra um ensaio dar certo, que é a gente precisa ter estratégias pra gente começar a soltar o cliente antes mesmo de chegar no ensaio. Quem já tá aqui há muito tempo já tá cansado de me ouvir falando isso, e eu vou falar sempre que o ensaio não começa na hora do ensaio. A mágica acontece muito antes. Então, se você fizer todo o trabalho pré-ensaio, se você fizer tudo direitinho, com empenho e do jeito certo, com a estratégia certa, é muito difícil a cliente chegar muito travada no ensaio, tá? Se você fizer tudo certinho antes, ela já vai chegar mais tranquila e aí vai ser muito mais fácil você se manter dentro do seu limite do ensaio, tá? Caso seja uma coisa muito atípica, muito atípica, de a pessoa realmente, sei lá, aconteceu alguma coisa, ou ela realmente é muito mais travada do que o normal, e nem fazendo reunião antes, nem fazendo as estratégias antes, você conseguiu fazer ela se soltar. No meu caso, eu não vejo problema nenhum em abrir um pouquinho mais, eu não vou cobrar dela 1 hora a mais por causa disso. Eu não sei se vocês sabem aqui, gente, mas pra minha empresa, pros meus valores, eu quero sempre fazer com que a cliente saia feliz do meu ensaio. Então, caso aconteça algum problema, eu vou
fazer ali, vou botar um tempinho a mais pra garantir as melhores fotos, tá? Naju, sobre a entrega. Por onde você entrega? Você faz pessoalmente ou por correio, motoboy? Gente, hoje em dia eu tenho feito a maioria das minhas entregas online, tá? Eu tenho só alguns produtos que são físicos, que é álbum, caixinhas e tudo mais. E aí eu deixo pras mães, pras clientes pegarem lá direto no estúdio. Então são elas que vêm pegar. Mas a maioria dos meus pacotes são digitais, porque eu comecei a ver uma tendência, assim, de que elas preferem e é mais fácil e é mais tranquilo e, enfim, foi o que eu decidi de ser digital. Então, eu faço a minha entrega hoje pelo OneDrive. A gente já conversou também sobre isso e pode virar um outro assunto para só uma live de entrega, que tem muita coisa para falar. Mas eu entrego hoje pelo OneDrive, tá? Meus clientes sempre acham difícil baixar as fotos do e-transfer. Jace ou Jace, desculpa, eu não sei como que fala seu nome. Caso elas estejam tendo dificuldade, grava um vídeo e envia junto com o link para elas não terem dificuldade mais, tá? Olha, é assim, assim, assim que faz, o passo a passo, porque daí elas não se perdem, você não tem que explicar uma por uma e elas não ficam chateadas de ser difícil de baixar, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas de vocês. Esse aqui é legal, ó. Após a seleção, você já edita ou espera cair o pagamento primeiro? Muito importante. Peraí, gente. Chefinha. Eu vou no meu fluxo de trabalho ali. Se tá pra editar, eu já finalizo, já edito. Mas a gente não envia as fotos antes da finalização do pagamento. Se eu tô com o link ali pronto, a Bia já terminou de editar, eu já terminei de editar, eu pego o link, envio pra Bruna e falo, Bruna, vê se essa pessoa tá com o pagamento completo. Ela vai lá e olha se falta, sei lá, o Pix ou o boleto da metade final. Ela manda pra pessoa, ela fala, oi fulana, tudo bem? As suas fotos já estão prontas e tudo mais. Quando você conseguir finalizar aí o Pix ou o pagamento, envia pra gente o comprovante. Aí elas, geralmente na hora, enviam o comprovante e a gente envia o link pra ela, tá? Nunca envio as fotos sem o restante do pagamento. Porque se você... é a única ferramenta, a única arma que você tem pra fazer com que a pessoa te pague o resto, né, dali, do pagamento. Então, nunca envia todas as fotos sem a pessoa ter terminado de pagar. Mas você não recebe o pagamento final no dia da sessão? Não necessariamente. Tem gente que paga metade antes na hora da reserva do ensaio e metade no dia do ensaio. Tem gente que me pede, fala, Naju, posso pagar na entrega das fotos? Eu falo, pode, não tem problema. Se ela não pagar, ela não vai receber as fotos. Então, né, não tem problema nenhum. Menina, eu envio, nunca tomei calote, mas tem contrato. Raíssa, menina doida. Mesmo estando em contrato, gente. Eu não envio sem receber o restante, não. Eu senti que o trabalho não estava entregue e precisei de ter o material para enviar e me sentir em paz. Eu faço a maioria dos ensaios em locações externas. Dá dó se deslocar para um lugar longe e contar o tempo. Sempre entrego mais fotos do que no pacote, mas não consigo contar tempo. Se você entrega mais fotos do que tá no pacote e seu pacote é limitado, você tá perdendo dinheiro. Então, você precisa repensar aí na sua precificação, do jeitinho que eu falei, colocar um pouco a mais pelo tempo que você vai ter que editar a mais e pelo tempo que você ficou a mais ali no ensaio, porque senão, no final, as contas não fecham, tá? Deixa eu ver o que mais, gente. Quando você pode... Olha isso. Quando você pode selecionar
orçamentos nossos para avaliar. Gente, vocês acham que isso é uma boa ideia? Análise de orçamentos? Não sei. Vou pensar. Vou pensar no caso de vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta interessante aqui. Tem várias perguntas aqui, gente. Eu não tô respondendo todas, porque várias aqui eu já respondi no meu próprio conteúdo, tá? Então... é isso, gente. Todas que estão aqui eu já respondi. Certíssimo. É isso aí. Você é muito linda e querida. Obrigada, linda. Fico muito feliz. Questão difícil, sim. Seria ótimo. É uma boa, ótima ideia. Ah, vocês gostaram, então, da ideia da análise do orçamento. Vou pensar em alguma coisa aqui e aviso vocês. Gente, quero pedir uma coisa. Se vocês gostaram dessa live, se vocês gostaram desse assunto, se esse assunto ajudou vocês vão fazer um print aqui agora, ou uma foto, ou sei lá onde é que você tá me vendo. E vocês vão repostar, vocês vão colocar lá nos stories, que eu quero ver o Instagram de vocês. E pra vocês colocarem aí que vocês estavam estudando, e pra gente chegar em mais lugares, enfim. Eu vou fazer a pose pro print, tá? Vocês falam se tá boa a pose. Vamos lá. Eu e a Rebeca. Ai, tira os comentários. Peraí, vou tirar. Pronto, vai. De novo, sem comentários. Será que deu tempo? Eu acho que deu. Acho que deu tempo. Deixa eu voltar vocês. Gente, muito, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje. Perdi o começo. A live vai ficar salva? Vai, Marcelo. Muito obrigada. Gostei. Tava com saudade de falar assim, ó, aqui com vocês. Me contem aí se vocês estavam com saudade de falar assim comigo também.